Mesmo agora, mais de 30 anos depois, quando fecho os olhos, consigo sentir o toque do tule do meu véu em meus ombros e o cheiro de lírios e cera de vela que preenchia a pequena capela. Consigo ouvir o murmúrio feliz dos convidados, o tilintar suave dos copos de cristal na recepção, a melodia suave de um quarteto de cordas tocando Vivaldi. Cada detalhe daquele dia está gravado em minha memória com a precisão de um diamante, especialmente o momento em que tudo se estilhaçou. André, meu novo marido, estava ao meu lado, a mão dele na minha, quente e firme. Seus olhos, da cor de mel, brilhavam com uma felicidade tão pura que parecia iluminar todo o salão. Éramos jovens, cheios de sonhos e daquela invencibilidade que só o amor verdadeiro e um pouco de ingenuidade podem proporcionar. A festa estava perfeita. Nossos pais haviam insistido em um evento clássico em um clube tradicional da cidade. Tudo era elegância e bom gosto. Um cenário de conto de fadas para o nosso Felizes para Sempre. Então chegou a hora dos brindes. Meu pai falou primeiro, a voz embargada de emoção, contando histórias da minha infância e dando as boas-vindas a André em nossa família. Depois, Heitor, pai de André, um homem de poucas palavras e de uma tristeza perpétua nos olhos, levantou-se e disse algumas frases polidas e protocolares, desejando-nos felicidades. E então, ela se levantou. Isadora, minha sogra. Isadora era uma mulher esculpida em gelo e desdém. Alta, impecavelmente vestida, com um penteado que desafiava a gravidade e um olhar que podia dissecar uma alma em segundos. Durante todo o nosso namoro e noivado, ela nunca havia me agredido verbalmente. Sua hostilidade era uma guerra fria, travada com elogios que soavam como insultos, sorrisos que não aqueciam e uma polidez cortante que me deixava sempre com a sensação de ser inadequada. Eu vinha de uma família de classe média, de pais amorosos, mas sem o sobrenome ou a fortuna que ela considerava pré-requisitos para qualquer mulher que se aproximasse de seu único filho. Eu era, aos olhos dela, uma usurpadora. Ela pegou o microfone. O salão silenciou. Todos os rostos se viraram para ela, esperando as palavras afetuosas de uma mãe para seu filho no dia mais feliz de sua vida. André sorriu para ela. Um sorriso de amor filial, completamente alheio ao míssil que estava prestes a ser lançado contra nós. Isadora ergueu sua taça de champanhe. Seus lábios se curvaram em algo que se assemelhava a um sorriso, mas era apenas um espasmo de triunfo cruel. Sua voz, clara e ressonante, cortou o ar festivo como uma lâmina de guilhotina. Um brinde, ela começou, e fez uma pausa dramática, varrendo o salão com seu olhar. Aos noivos. Outra pausa, o tempo se esticando como um elástico prestes a arrebentar. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, amigos e familiares, para testemunharem este momento tão significativo. Ela olhou diretamente para mim, e o desprezo em seus olhos era tão palpável que eu senti um frio na espinha. E então ela proferiu a sentença. As palavras que se tornariam o alicerce amaldiçoado e, paradoxalmente, a pedra fundamental de toda a minha vida. Bem-vindos ao maior erro da vida do meu filho. O silêncio que se seguiu não foi apenas a ausência de som, foi uma entidade, um vácuo que sugou todo o ar, toda a alegria, toda a luz do salão. Ouvi um suspiro coletivo, o som de dezenas de pessoas prendendo a respiração em choque. Vi queixos caírem, olhos se arregalarem. O quarteto de cordas parou de tocar no meio de uma nota, o arco de um violoncelista congelado no ar. O tempo parou. Virei meu rosto para André. A cor havia sumido de sua pele. Seu sorriso estava congelado. Uma máscara grotesca de felicidade que agora se quebrava em 1000 pedaços de incredulidade e horror. Sua mão, que segurava a minha, ficou frouxa e gelada. Ele olhou para a mãe, a boca ligeiramente aberta, como se tivesse levado um soco no estômago. Minha primeira reação foi um mergulho em um abismo gelado de humilhação. Senti o calor subir pelo meu pescoço, minhas orelhas queimando. As lágrimas começaram a se formar, turvando a visão dos rostos chocados ao meu redor. Eu queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e me engolisse. Queria voltar no tempo para 5 minutos antes, quando eu ainda era apenas uma noiva feliz. Isadora permaneceu ali, a taça erguida, saboreando seu momento, seu poder de destruição. Ela havia transformado meu sonho em um espetáculo de humilhação pública. Ela não apenas me rejeitou, ela me marcou. Me rotulou na frente de todas as pessoas que amávamos. Ela não estava apenas expressando sua desaprovação. Estava declarando guerra. E foi nesse momento, no fundo daquele poço de vergonha, que algo dentro de mim se quebrou e se refez em uma forma nova e desconhecida. Era a mesma força que eu senti anos depois, no chá de bebê da minha filha. Mas desta vez, era uma força nascida do fogo. A voz de meu pai sempre me disse: você não controla o que a vida joga em você, mas controla como você reage. E o grande mestre da filosofia do sucesso, Napoleon Hill, ensinou que toda derrota temporária traz consigo uma oportunidade. A humilhação que Isadora me impôs era a derrota. A oportunidade estava ali,
na minha frente, na forma de um microfone e um salão cheio de testemunhas. Eu não iria chorar. Eu não iria fugir. Eu não lhe daria a satisfação. Com um movimento calmo e deliberado, que surpreendeu a mim mesma, peguei a minha taça de champanhe, soltei a mão de André, que ainda estava paralisado, e peguei o microfone da mão dele. Ele me olhou, atordoado, como se eu fosse uma estranha. Levantei-me. Meu vestido de noiva pareceu por um instante uma armadura. Todos os olhos se voltaram para mim. O silêncio se aprofundou, agora carregado de uma expectativa diferente. Não era mais choque, era curiosidade. O que a noiva humilhada faria? Obrigada, Isadora, eu disse, minha voz soando surpreendentemente firme e clara. Olhei para ela, não com ódio, mas com uma calma gélida que pareceu desestabilizá-la pela primeira vez. Obrigada por sua honestidade. É um presente raro, hoje em dia. E fiz uma pausa, deixando minhas palavras ecoarem. Você está certa. Este é um dia significativo. É o dia em que uma vida termina e outra começa. É o dia em que André e eu deixamos de ser indivíduos para nos tornarmos uma unidade, uma nova família. E toda nova construção requer que se abandone os alicerces antigos e, por vezes, instáveis. Eu me virei para os convidados. Isadora nos deu um presente de casamento inusitado, mas talvez o mais valioso de todos. Ela nos deu um desafio, uma meta. Ela traçou uma linha na areia e nos convidou a provar que ela está errada. E eu, meus amigos, adoro um bom desafio. Um murmúrio percorreu o salão. Eu podia sentir a maré da opinião pública virando a meu favor. Então eu gostaria de propor um novo brinde. Continuei, erguendo minha taça mais alto. Não ao maior erro da vida do André, mas ao começo da maior aventura de nossas vidas. Um brinde à nossa capacidade de construir uma felicidade tão sólida, um amor tão forte e uma vida tão plena, que sua memória irá, um dia, apagar completamente as palavras amargas que ouvimos hoje. Um brinde a nós. E um brinde ao futuro. Um futuro que nós, e somente nós, iremos definir. E então, eu me virei para André, que me olhava com uma expressão de admiração e assombro. E a você, meu amor, meu marido, eu disse, minha voz finalmente se quebrando um pouco, mas de emoção, não de dor. Bem-vindo ao primeiro dia da nossa maior aventura. Estou tão feliz por ter você ao meu lado. Bebi um gole do meu champanhe e, em um ato de desafio final, olhei para Isadora e sorri. O silêncio foi quebrado, primeiro por uma pessoa, depois por outra, e então por uma onda de aplausos. Meus amigos, minha família e até mesmo alguns parentes de André, que pareciam secretamente satisfeitos em ver a matriarca tirana ser desafiada, aplaudiram de pé. A humilhação que ela tentou me impor havia se transformado em meu momento de triunfo. Eu não havia apenas sobrevivido ao seu ataque. Eu o havia usado como um trampolim. Isadora ficou parada, o sorriso congelado em seu rosto agora parecendo um rictus de fúria. A cor havia sumido de sua pele. Ela baixou a taça lentamente, derrotada em seu próprio jogo. A festa, é claro, estava arruinada. A alegria genuína não poderia ser recuperada. Mas algo muito mais importante havia sido estabelecido. Eu havia me recusado a ser a vítima. Eu havia reivindicado minha narrativa. E havia mostrado ao meu novo marido e a todos os presentes que eu não era uma donzela indefesa. Eu era uma rainha defendendo seu reino. E a guerra, declarada tão publicamente por minha sogra, havia apenas começado. O som dos aplausos diminuiu, mas a eletricidade no ar permaneceu. A festa se desintegrou rapidamente depois disso. Os convidados, sentindo a impossibilidade de retornar a um clima festivo, começaram a se despedir em grupos, com abraços apressados e olhares que eram uma mistura de pena, admiração e constrangimento. Cada parabéns soava oco, cada sorriso parecia forçado. O conto de fadas havia se transformado em um drama shakespeariano, e todos estavam ansiosos para deixar o teatro. Isadora e Heitor foram os primeiros a sair, sem se despedir. Eu a vi caminhar em direção à saída, a cabeça erguida em um desafio orgulhoso, mas a rigidez em seus ombros traía sua fúria e humilhação. Heitor a seguia como uma sombra, o rosto inexpressivo. Ele não olhou em nossa direção. A covardia dele, sua incapacidade de defender o próprio filho ou de controlar a esposa, era, de certa forma, tão ofensiva quanto a maldade dela. Meus pais vieram me abraçar, os olhos da minha mãe cheios de lágrimas de raiva e orgulho. Eu não sei de onde você tirou essa força, minha filha. Meu pai sussurrou em meu ouvido, mas eu nunca estive tão orgulhoso de você. O apoio deles era uma âncora em meio à tempestade. Finalmente restamos apenas eu e André, no meio do salão agora quase vazio, cercados por mesas com pratos meio comidos, taças de champanhe abandonadas e o cheiro de flores que começavam a murchar. O silêncio entre nós era profundo. André ainda não havia dito uma palavra desde o brinde de sua mãe. Ele estava pálido, e o olhar em seus olhos era um turbilhão de emoções que eu não conseguia decifrar. André? Eu chamei, suavemente. Ele finalmente olhou para mim, e o que eu vi em seus olhos partiu meu coração. Não era raiva,
Não era decepção. Era uma vergonha profunda e avassaladora. Lúcia, me perdoa. Ele sussurrou, a voz rouca. Me perdoa pela minha mãe. Me perdoa por tudo. Não há nada para você se desculpar. Eu disse, segurando suas mãos frias. Você não fez nada. Ou eu fiz. Ele insistiu, balançando a cabeça. Eu fiquei ali, parado. Como um idiota, eu congelei. Enquanto ela te humilhava, eu não disse uma palavra. Você teve que se defender sozinha. No nosso casamento. Que tipo de homem faz isso? A angústia dele era genuína. Eu entendia sua paralisia. Uma vida inteira de condicionamento, de submissão à vontade de ferro de sua mãe. Não se desfaz em um instante. Ele foi tão vítima do ataque dela quanto eu. Você foi pego de surpresa, André. Todos fomos. Não se culpe por isso. O que importa é o que faremos agora. A viagem para o hotel onde passaríamos nossa noite de núpcias foi a mais silenciosa de nossas vidas. O carro, decorado com latas e fitas por nossos amigos horas antes, em um gesto de alegria, agora parecia um veículo fúnebre nos levando para longe do desastre. No quarto do hotel, com pétalas de rosa espalhadas sobre a cama e uma garrafa de champanhe esperando no gelo, a ironia era quase insuportável. Tirei meu vestido de noiva, a armadura que me dera força, e ele pareceu apenas um vestido caro e pesado. Vesti um roupão e sentei-me na beira da cama. André permaneceu de pé, perto da janela, olhando para as luzes da cidade, de costas para mim. Eu sabia que ela não gostava de você, ele disse, a voz abafada. Eu sabia que ela te achava diferente, mas eu nunca, em 1 milhão de anos, pensei que ela fosse capaz de algo assim, de uma crueldade tão pública, tão definitiva. Ela não estava apenas sendo cruel, André. Eu disse calmamente. Ela estava nos dando uma escolha que talvez precisássemos fazer há muito tempo. Ele se virou para mim. Que escolha? A escolha entre a família em que nascemos e a família que escolhemos construir. Ela traçou a linha, não eu. E agora, nós temos que decidir de que lado da linha vamos viver. Essa era a questão fundamental. A crise que Isadora provocou não era apenas sobre um brinde maldoso. Era sobre o futuro do nosso casamento. Sobre a dinâmica de poder em nossa nova vida. Eu precisava saber, naquela noite, se André estava pronto para construir uma muralha ao nosso redor, ou se ele deixaria um portão aberto para que sua mãe continuasse a nos atacar. Eu passei a vida inteira tentando agradá-la, ele confessou, a voz cheia de uma tristeza antiga. Desde criança, tudo o que eu fazia era para buscar a aprovação dela, as melhores notas, a melhor faculdade, o melhor emprego. E nunca era o suficiente. Sempre havia um mas. E quando eu te conheci, Lúcia, pela primeira vez na minha vida, eu não me importei com a aprovação dela. Eu estava feliz, e eu achei tolamente que a minha felicidade seria o suficiente para ela. Ele se aproximou e sentou-se ao meu lado na cama. Eu vi o que ela fez hoje. E vi o que você fez. Você foi magnífica. Você foi uma leoa. E eu fui o cordeirinho assustado de sempre. Mas isso acaba hoje. Isso acaba agora. Ele pegou minhas mãos e olhou em meus olhos. A vergonha havia sido substituída por uma determinação fria que espelhava a minha. Não há escolha a ser feita, Lúcia. A minha família é você. A partir de hoje, é você. Nossa casa, nossa vida, nossos futuros filhos. Isso é o meu país. E eu serei o guardião dos portões. Ninguém, nem mesmo a minha própria mãe, entrará sem o seu consentimento. Ninguém nunca mais vai te machucar assim. Eu te dou a minha palavra. As lágrimas que eu segurei durante toda a noite finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de alívio, de amor. Naquele momento, naquela suíte de núpcias que testemunhou o fim de nossa inocência, nosso casamento realmente começou. Não com um beijo no altar, mas com um pacto. Uma aliança forjada no fogo da adversidade. O ataque de Isadora, destinado a nos separar, havia nos unido de uma forma mais profunda e poderosa do que qualquer cerimônia ou festa poderia fazer. Nós não fizemos amor naquela noite. Em vez disso, ficamos acordados até o amanhecer, conversando, planejando, traçando nossa estratégia. Foi a primeira reunião do nosso mastermind, como diria Napoleon Hill. A nossa missão: construir uma vida tão espetacularmente feliz que se tornaria a resposta definitiva e irrefutável à maldição de Isadora. Decidimos cancelar nossa lua de mel no Caribe. Parecia uma fuga, uma frivolidade diante da gravidade da situação. Em vez disso, pegamos o dinheiro e decidimos investi-lo em algo mais importante: a nossa fortaleza, a entrada para o nosso primeiro apartamento, um lugar que seria só nosso, um santuário impenetrável à negatividade do mundo exterior. Na manhã seguinte, com os olhos cansados, mas os corações unidos, saímos daquele hotel. Não como vítimas de um casamento desastroso, mas como os arquitetos de um novo futuro. A aventura havia começado, e nosso primeiro ato seria construir os muros. Muros altos e fortes, feitos não de tijolos, mas de amor, respeito mútuo e uma determinação compartilhada de que o maior erro da vida de André se tornaria, contra todas as probabilidades,
a sua maior e mais gloriosa bênção. A semana que se seguiu ao nosso casamento foi um borrão surreal. Desligamos nossos celulares, ignorando as dezenas de chamadas perdidas e mensagens de parentes curiosos e amigos preocupados. Precisávamos daquele isolamento, daquela quarentena emocional para processar o trauma e solidificar nosso plano de ação. Ficamos em um hotel simples e anônimo, longe do nosso círculo social, e passamos os dias conversando, chorando um pouco, rindo muito de nervoso e, acima de tudo, nos tornando uma unidade coesa. Foi durante esses dias que mergulhamos fundo na história de André com sua mãe. Ele me contou sobre uma infância marcada pela necessidade constante de perfeição. Isadora não era uma mãe que oferecia abraços e conforto. Ela oferecia críticas construtivas que soavam apenas como críticas. Cada boletim com nota 10 era recebido com um "não fez mais que a sua obrigação". Cada conquista no esporte era seguida de um "você poderia ter se saído melhor". Ela o amava. Ele acreditava, mas o amor dela era condicional. Uma ferramenta para moldá-lo à imagem do homem perfeito que ela idealizava, talvez para compensar as próprias frustrações com o marido, Heitor. Heitor, ele me contou, era um homem que havia desistido de lutar há muito tempo. Um empresário bem-sucedido, mas um homem emocionalmente ausente. Ele e Isadora viviam em uma trégua armada há décadas, dormindo em quartos separados, comunicando-se através de monossílabos. A paixão de Isadora, sua energia, seu foco, tudo havia se transferido para o filho. André era o projeto de vida dela. E eu, ao me casar com ele, não estava apenas me tornando sua nora. Eu estava demolindo o projeto. O brinde no casamento não foi apenas um ato de maldade. Foi o grito de fúria de uma arquiteta vendo sua obra-prima ser roubada por outra pessoa. Compreender a psicologia por trás da crueldade dela não a desculpava, mas nos ajudou a entender a magnitude do desafio. Estávamos lidando com uma obsessão patológica, não com uma simples desavença familiar. Nossa primeira decisão estratégica foi financeira. O dinheiro da lua de mel, como planejado, foi para a entrada de um apartamento. Mas não qualquer apartamento. Fizemos questão de escolher um em um bairro distante da casa de seus pais, criando uma barreira geográfica. Mais importante, André tomou uma decisão que foi o verdadeiro marco de sua independência. Ele trabalhava na empresa do pai. Um cargo confortável e bem remunerado que Isadora sempre se orgulhou de mencionar. Naquela semana, ele redigiu sua carta de demissão. "Eu não posso mais trabalhar lá, Lúcia", ele me disse. O rosto pálido, mas decidido. Seria viver sob o teto deles, sob o controle deles. Cada promoção, cada aumento, seria visto como um favor. Uma forma de nos manter na coleira. Eu preciso construir minha própria carreira. Do zero, se for preciso. Preciso que nosso sucesso seja inquestionavelmente nosso. Foi um risco enorme. Significava abrir mão da segurança financeira, começar de baixo, em um mercado competitivo. Mas eu o apoiei incondicionalmente. Era a única maneira. Aquele ato de demitir-se era mais poderoso do que qualquer discussão. Era a queima das pontes. A declaração de independência definitiva. Quando nossa semana de reclusão terminou, voltamos para a realidade, armados com nossas decisões. A primeira tarefa de André foi ir à casa dos pais. Sozinho. Era uma batalha que ele precisava travar por conta própria. Eu esperei em nosso pequeno apartamento alugado, o coração na mão, roendo as unhas. Ele voltou 3 horas depois, parecendo exausto, como se tivesse voltado de uma guerra. E de fato tinha. Ele me contou que a conversa fora ainda pior do que ele imaginava. Ele chegou e encontrou Isadora e Heitor esperando por ele na sala de estar, como um tribunal. Ele começou de forma calma, explicando que o que sua mãe fizera fora inaceitável e que haveria consequências. Isadora, longe de mostrar qualquer remorso, partiu para o ataque. "Consequências? Você ousa me ameaçar depois de tudo o que eu fiz por você? Depois que aquela oportunista te virou contra sua própria mãe?" Ela se recusava a dizer meu nome. André se manteve firme. "Ela não me virou contra ninguém. Você fez isso sozinha. Você nos humilhou. Você tentou destruir o dia mais feliz da minha vida. Eu vim aqui esperando um pedido de desculpas." "Um pedido de desculpas?" Isadora riu, um som gélido. "Eu deveria me desculpar por tentar abrir seus olhos? Por me preocupar com o seu futuro? Você está cometendo um erro, André. E um dia você vai vir rastejando de volta para mim, pedindo perdão por sua cegueira." Foi nesse momento que André jogou sua bomba. "Não haverá um voltar. Eu vim te informar, mãe, que a partir de hoje Lúcia e eu viveremos nossa vida em nossos próprios termos. E para que não haja dúvidas sobre nossa independência, aqui está minha carta de demissão da empresa." Ele colocou o envelope sobre a mesa de centro. O silêncio que se seguiu, ele descreveu, foi absoluto. Isadora olhou para a carta, depois para ele, e seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria e incredulidade. Pela primeira vez, ela percebeu que havia perdido o controle. Sua principal arma, a influência financeira e profissional, havia sido neutralizada. "Você é um ingrato",
Ela sibilou. Depois de tudo o que seu pai e eu construímos, você joga tudo fora por causa dela. Eu não estou jogando fora. Estou construindo o meu próprio caminho. Ele respondeu. E neste caminho, só há espaço para pessoas que nos respeitam e nos amam. Vocês estão convidados a fazer parte dele, mas as regras mudaram. A porta da nossa casa estará aberta para vocês no dia em que você, mãe, pedir desculpas sinceras à minha esposa, não 1 minuto antes. Heitor, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Filho, não seja precipitado. Pense no seu futuro. Eu estou pensando, pai. Pela primeira vez, estou realmente pensando por mim mesmo, André respondeu. E com isso, ele se levantou e foi embora, deixando para trás a carta de demissão e 2 pessoas em estado de choque. Aquela confrontação foi o nosso batismo de fogo. A guerra estava declarada, e as linhas de batalha traçadas. Nas semanas seguintes, a campanha de Isadora começou. Ela ligou para todos os parentes, tios, tias, primos, contando sua versão da história. Uma versão em que ela era a mãe amorosa e preocupada, e eu era a alpinista social manipuladora que havia feito uma lavagem cerebral em seu filho, afastando-o da família. Alguns acreditaram. Recebemos telefonemas frios, convites para eventos familiares foram esquecidos. Tornamo-nos párias em uma parte de nosso próprio clã. Foi doloroso, mas também libertador. Como uma floresta após um incêndio, a devastação revelou quem eram as árvores fortes e resistentes. Alguns primos de André, que sempre se ressentiram da arrogância de Isadora, nos ligaram em segredo para oferecer apoio. Minha família, é claro, fechou-se ao nosso redor como uma muralha. Enquanto a guerra social se desenrolava, nós nos concentrávamos em nossa missão. André, com sua experiência e contatos, não demorou a encontrar um novo emprego em uma empresa concorrente. Era um cargo mais baixo, com um salário menor, mas era dele. O orgulho em seus olhos quando ele recebeu a primeira proposta era algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Eu também senti uma nova urgência. Eu tinha um diploma em design de interiores, mas sempre trabalhei como freelancer, em pequenos projetos. A maldição de Isadora, a acusação de que eu era uma oportunista, acendeu um fogo dentro de mim. Eu não queria ser apenas a esposa de André. Eu queria construir algo meu. Queria que meu sucesso fosse tão inegável quanto o dele. Comecei a montar meu portfólio de forma mais agressiva. Passei noites em claro desenvolvendo meu próprio site, estudando as novas tendências, fazendo contatos. Usei o restante do nosso fundo da lua de mel para alugar um pequeno escritório, um espaço de um cômodo, mas que para mim era o meu quartel-general. Eu estava determinada a transformar minha paixão em um negócio próspero. Nossos primeiros anos de casados não foram fáceis. Havia contas a pagar, um apartamento para mobiliar e a pressão constante da desaprovação familiar. Havia noites em que o medo e a dúvida nos visitavam. Será que conseguiríamos? Será que a maldição de Isadora de alguma forma se realizaria? Mas nesses momentos de fraqueza, olhávamos um para o outro e lembrávamos do nosso pacto, feito naquela suíte de hotel. Líamos e relíamos os princípios de Napoleon Hill, que se tornaram nossa Bíblia. Tínhamos um propósito principal definido: construir uma vida feliz e bem-sucedida. Tínhamos uma aliança de mastermind, nossa parceria inabalável, e transformávamos cada obstáculo, cada telefonema frio de um parente, cada boato que chegava aos nossos ouvidos em combustível para a nossa fornalha, como André gostava de dizer. Aos poucos, a maré começou a virar. André se destacou em seu novo emprego. Eu consegui meu primeiro grande projeto de decoração, a casa de um empresário conhecido na cidade. Cada pequena vitória era celebrada como um grande triunfo. Cada passo à frente era um tijolo a mais em nossa fortaleza. Uma refutação silenciosa, mas poderosa. As palavras que tentaram nos destruir no dia em que nossa vida juntos começou. Estávamos lenta, mas seguramente, escrevendo a nossa própria história. Uma história em que o maior erro se tornaria a nossa maior obra. A construção da nossa fortaleza foi um processo lento e meticuloso, travado em 2 frentes: a profissional e a pessoal. Enquanto André subia na hierarquia de sua nova empresa com uma dedicação feroz, eu mergulhava de cabeça no meu nascente negócio de design de interiores. O pequeno escritório que aluguei se tornou meu refúgio e meu campo de batalha. Eu o decorei com o pouco dinheiro que tínhamos, transformando-o em um showroom do meu estilo: elegante, funcional e, acima de tudo, acolhedor. Era a antítese da casa fria e formal de Isadora. Lembro-me do meu primeiro grande cliente, o empresário que me contratou para decorar sua nova residência. Ele era um homem exigente, e o projeto era ambicioso. Passei semanas imersa em plantas, amostras de tecido e paletas de cores. Trabalhava 16 horas por dia. André me apoiava incondicionalmente, trazendo jantar para o meu escritório tarde da noite,
ouvindo minhas frustrações e celebrando cada pequeno avanço. Ele era meu maior fã, meu parceiro em todos os sentidos. O sucesso desse projeto foi um divisor de águas. O cliente ficou tão satisfeito que me indicou para vários de seus amigos e contatos. Minha agenda, antes vazia, começou a se encher. Meu nome começou a circular nos círculos certos, não como a esposa de André, mas como Beatriz, a designer. Cada novo contrato era uma afirmação da minha identidade, uma prova para mim mesma e para o fantasma de Isadora que ainda sussurrava em minha mente que eu não era uma oportunista, eu era uma profissional competente e apaixonada. Enquanto isso, a Guerra Fria com Isadora continuava. Ela nunca nos contatou diretamente, mas sua presença era sentida. Em eventos sociais que não podíamos evitar, ela nos ignorava com uma perfeição estudada. Se cruzássemos com ela em um restaurante, ela se virava e fingia uma conversa animada com quem estivesse à mesa. Era uma performance constante de desprezo. Sua campanha de difamação também não cessou. Soubemos por um primo solidário que ela contava histórias cada vez mais elaboradas sobre como eu havia enfeitiçado André, como estávamos passando por dificuldades financeiras desde que ele imprudentemente deixou a empresa da família. Ela pintava um quadro de desastre iminente, esperando talvez que a profecia se realizasse pela força de sua própria vontade. A ironia era que suas tentativas de nos isolar e enfraquecer tiveram o efeito oposto. Elas nos forçaram a ser autossuficientes. Elas nos uniram ainda mais. Nosso apartamento se tornou nosso santuário. Nossos fins de semana não eram preenchidos com obrigações familiares, mas com nossos próprios rituais. Caminhadas no parque, idas ao cinema, jantares que cozinhávamos juntos. Estávamos construindo não apenas nossas carreiras, mas nossa própria cultura familiar, baseada em parceria, respeito e muita risada. A ausência do drama constante de Isadora era, em si, uma bênção. Um dos momentos mais marcantes desses primeiros anos foi quando finalmente conseguimos comprar nosso próprio apartamento, aquele para o qual havíamos usado o dinheiro da lua de mel como entrada. Era maior, mais iluminado e, o mais importante, era nosso. Passamos meses decorando-o juntos. André, que descobriu um talento inesperado para a marcenaria, construiu ele mesmo nossa estante de livros. Eu projetei cada cômodo para ser um reflexo de quem éramos. Aquele lugar não era apenas um imóvel, era a manifestação física da nossa vitória. Decidimos dar uma festa de inauguração. Convidamos apenas as pessoas que estiveram ao nosso lado. Minha família, nossos amigos mais próximos e os poucos parentes de André que haviam resistido à pressão de Isadora. Foi uma noite cheia de calor e alegria genuína, tudo o que nosso casamento não pôde ser. No meio da festa, o primo de André, que nos mantinha informados, me puxou para um canto. "Você não vai acreditar", ele disse com um sorriso maroto. Sua sogra descobriu sobre a festa. Ela está furiosa. Disse que é uma afronta dar uma festa e não convidar os próprios pais dele. Ela só se esqueceu de que nos deserdou primeiro. Eu respondi, com um humor que eu não possuía anos antes. Exato. Mas a melhor parte é esta, ele continuou. Ela ligou para a minha mãe, reclamando, e disse: "Você acredita que eles compraram um apartamento? Com que dinheiro? Aquela lá deve tê-lo forçado a fazer dívidas que ele nunca poderá pagar. É o começo do fim, você vai ver. Logo ele estará de volta, pedindo ajuda." Nós dois rimos. A narrativa dela era tão persistente, tão desconectada da realidade, que havia se tornado patética. A profecia dela não estava se cumprindo. Pelo contrário, estávamos mais fortes, mais felizes e mais bem-sucedidos do que nunca. Cada novo sucesso nosso era um prego no caixão da narrativa dela. A relação com Heitor, o pai de André, continuava a ser um ponto de dor. Ele e André se falavam ocasionalmente, conversas curtas e protocolares. André me contou que sentia uma imensa tristeza pelo pai, um homem aprisionado em um casamento infeliz, sem forças para se rebelar. Certa vez, Heitor ligou para André, com a voz embargada, dizendo que sentia sua falta. André o convidou para almoçar. Apenas os dois. Durante o almoço, Heitor confessou a André que admirava sua coragem. "Você fez o que eu nunca tive a força para fazer", ele disse. "Você escolheu a felicidade em vez da conveniência. Sua mãe? Ela não é uma pessoa má, André. Ela é uma pessoa profundamente ferida. O pai dela a abandonou quando era criança. O primeiro noivo dela a traiu uma semana antes do casamento. E eu não fui o marido que ela merecia. Eu me fechei no meu trabalho. A deixei sozinha. E toda essa dor, todo esse medo de ser abandonada, ela projetou em você. Ela te sufoca, porque tem um medo mortal de te perder, como perdeu todos os outros homens da vida dela." A revelação foi chocante. Pela primeira vez, a figura monolítica de Isadora, a vilã perfeita, ganhou uma dimensão trágica. Sua crueldade não vinha do nada. Vinha de um poço de dor e insegurança. Novamente, isso não a desculpava, mas tornava a história mais complexa,
mais triste. Heitor terminou o almoço com um pedido. Por favor, não desista completamente dela. Por baixo de todas aquelas camadas de amargura, ainda existe a mãe que te ama. Talvez um dia ela perceba o erro que cometeu. André voltou daquele almoço pensativo. Eu sinto pena dela, Lúcia. Pela primeira vez, eu sinto pena. Mas a pena não muda o que ela fez. E não muda nossos limites. Sua maturidade me comoveu. Ele era capaz de sentir compaixão pela história de sua mãe, mas sem deixar que essa compaixão se tornasse uma desculpa para aceitar o abuso. Ele havia encontrado o equilíbrio perfeito. Os anos se passaram. Meu negócio, Beatriz Interiores, tornou-se uma das firmas de design mais respeitadas da cidade. Contratei uma equipe, mudei para um escritório maior. André se tornou diretor em sua empresa. Compramos uma casa de campo para os fins de semana. Construímos uma vida bonita. Uma vida da qual nos orgulhávamos. Uma vida que era a refutação mais eloquente à maldição do nosso casamento. E então, depois de 5 anos de casados, uma nova aventura começou. Eu descobri que estava grávida. A notícia nos encheu de uma alegria indescritível. Seríamos pais. Teríamos um filho. Um novo membro para a nossa pequena e resiliente família. Mas com a alegria, veio uma apreensão inevitável. Como Isadora reagiria? Um neto seria a ponte para a reconciliação? Ou seria apenas um novo campo de batalha para a sua guerra interminável? A chegada do nosso filho prometia testar nossa fortaleza de uma maneira que nem mesmo nós poderíamos prever. O maior erro da vida de André estava prestes a ter um herdeiro. E nós não tínhamos ideia de como a avó amargurada reagiria à notícia de sua própria sucessão. A notícia da minha gravidez pairou entre nós por alguns dias como uma questão não resolvida. Como e quando contaríamos à família de André? A alegria era nossa. Mas sabíamos que, uma vez compartilhada, ela se tornaria parte de uma narrativa familiar muito mais complexa e dolorosa. A ideia de Isadora como avó era um conceito tão bizarro e assustador que era difícil até de imaginar. Que tipo de avó ela seria? Uma que amaria o neto, mas desprezaria a mãe? Uma que tentaria usar a criança como um peão para recuperar o controle sobre o filho? Foi André quem tomou a iniciativa, com a mesma clareza de propósito que ele demonstrava desde o dia do nosso casamento. Nós não vamos nos esconder. Nós não vamos pedir permissão para sermos felizes. Esta é uma notícia maravilhosa, e vamos compartilhá-la como tal. Vou ligar para os meus pais e contar. A reação deles é problema deles, não nosso. Ele fez a ligação em seu escritório, com a porta fechada. Eu fiquei na sala, tentando ler um livro, mas minhas mãos tremiam. Eu podia ouvir apenas o murmúrio da voz dele, calma e firme. A conversa durou menos de 10 minutos. Quando ele saiu, seu rosto era uma máscara indecifrável. E então, perguntei, o coração na boca. Meu pai chorou, ele disse. Um pequeno sorriso triste tocando seus lábios. Ele ficou genuinamente feliz. Disse que ser avô era o sonho da vida dele. E disse que talvez isso amolecesse o coração da minha mãe. E ela? O que ela disse? André suspirou. Ela não disse nada. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. E então, ouvi meu pai dizendo: Isadora, diga alguma coisa. E ela respondeu com aquela voz de gelo: Parabéns. Espero que saibam o que estão fazendo. E desligou. A resposta era típica de Isadora. Fria, ambígua, com uma pontada de ameaça velada. Não era a explosão de raiva que talvez esperássemos, mas era, de certa forma, mais sinistra. Era uma recusa em participar da nossa alegria, uma promessa de vigilância distante e crítica. Nos meses que se seguiram, a gravidez se tornou meu foco. Foi uma gestação tranquila e feliz. André era o marido mais atencioso do mundo e, juntos, nós preparamos o ninho para a chegada do nosso bebê. Montamos o quarto, compramos o enxoval. Cada pequeno sapatinho, cada macacão, era uma promessa de futuro, uma afronta à negatividade que tentou nos definir. Isadora e Heitor nos enviaram um presente. Um berço caríssimo, de uma loja de luxo. Veio sem cartão, sem bilhete. Apenas o móvel, entregue em nossa porta. O gesto era tão característico de Isadora que chegava a ser caricato. Um presente que era uma demonstração de poder financeiro, não de afeto. Um lembrete de que, mesmo à distância, ela ainda tentava ditar os termos, impor seu padrão. Hesitamos em aceitar. Parecia um cavalo de Troia, um objeto que traria a energia dela para dentro do nosso santuário. Mas, no fim, decidimos ficar com o berço. Vamos ressignificá-lo, eu disse a André. Não é um presente da Isadora. É o presente do avô Heitor. E vai ser o lugar onde nosso filho vai sonhar sonhos felizes, muito longe de qualquer amargura. E nosso filho, a quem chamamos de Lucas, nasceu em uma noite de verão. Era um bebê saudável, forte e, para nós, o ser mais lindo do universo. A paternidade nos transformou, aprofundando nosso amor e nossa parceria
de uma forma que eu não achava possível. Heitor foi nos visitar no hospital no dia seguinte. Ele segurou o neto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma emoção pura e sem filtros. Ele é perfeito, ele sussurrava. Obrigado, meus filhos. Obrigado por este presente. Ele nos contou que Isadora não quis vir. A desculpa dela foi que hospitais a deprimiam. A verdade, sabíamos, era que ela não suportaria testemunhar uma cena de felicidade tão completa da qual ela se sentia excluída. A existência de Lucas, no entanto, mudou o cálculo da guerra. Isadora não podia mais simplesmente nos ignorar. Havia um neto, um herdeiro com o seu sobrenome. Ela começou uma nova tática, mais sutil e, de certa forma, mais perigosa. Ela começou a tentar contornar a nós, os pais, para chegar diretamente à criança. Ela enviava presentes caros, roupas de grife, brinquedos educativos importados, sempre entregues por um portador, nunca em pessoa. Ela ligava para a casa dos meus pais para perguntar sobre o neto, tentando criar uma aliança com eles, que felizmente eram leais a mim, e sempre respondiam de forma educada, mas evasiva. O primeiro confronto direto veio quando Lucas tinha cerca de 1 ano. Isadora ligou para a nossa casa. Era a primeira vez em quase 6 anos que eu ouvia a voz dela no telefone. Meu sangue gelou. Beatriz, ela disse sem qualquer preâmbulo. Estou ligando para informar que no próximo sábado irei buscar o Lucas para passar o dia comigo. Não era um pedido, era uma ordem. A audácia dela era de tirar o fôlego. Eu respirei fundo, invocando toda a calma que aprendi a cultivar. Isadora, acho que há um engano. Primeiro, olá para você também. Segundo, os planos do Lucas para o sábado são passar o dia com os pais dele. E terceiro, você não informa que vai buscar meu filho. Se você quiser vê-lo, você pode nos ligar e, como qualquer outra pessoa, pedir para fazer uma visita, em nossa casa, em um horário que seja conveniente para nós. Houve um silêncio chocado do outro lado. Ela não esperava resistência. Ela esperava que o poder do seu desejo de ver o neto sobrepujasse todas as nossas regras e limites. Isso é ridículo! Ela finalmente sibilou. Eu sou a avó dele. Eu tenho direitos. Você tem o direito de agir como uma avó. Eu respondi, a voz firme. E avós que querem fazer parte da vida de seus netos não humilham a mãe deles no dia do casamento. Avós não passam anos tentando sabotar o casamento de seus filhos. Avós constroem pontes. Não declaram guerras. A porta para você ver o Lucas não está fechada, Isadora, mas ela tem um nome, e esse nome é respeito. Respeito por mim e respeito pelo André como pais dele. No dia em que você entender isso, talvez possamos conversar sobre uma visita. E com uma satisfação imensa, eu desliguei o telefone. Eu estava tremendo, mas também me sentia incrivelmente poderosa. Eu havia defendido meu filho, minha família e a mim mesma, sem levantar a voz, usando apenas a lógica e a firmeza. Naquele dia, eu percebi que a chegada de Lucas não era um novo campo de batalha, era a nossa vitória final. Porque ao tentar reivindicar seus direitos sobre ele, Isadora foi forçada, pela primeira vez, a lidar conosco em nossos termos. Ela não podia mais nos ignorar, ela não podia mais fingir que não existíamos. Para chegar ao neto que ela desejava, ela teria que passar por nós, pela mulher que ela chamou de erro e pelo filho que ela pensou que controlava. Nós éramos os guardiões. Nós tínhamos o poder. A maldição dela havia se tornado uma piada. Nós não éramos o erro. Nós éramos o novo centro do universo dela. E ela, a mulher que um dia tentou nos expulsar de seu mundo, agora batia à nossa porta, implorando para entrar. E nós tínhamos a chave. A dinâmica de poder havia se invertido completamente. Aquele telefonema e a minha resposta firme estabeleceram um novo paradigma para os anos que se seguiram. Isadora, consumida pelo desejo de ter acesso ao único neto, foi forçada a jogar um jogo cujas regras não eram as suas. Foi um processo longo, frustrante para ela e, confesso, não isento de uma certa e sombria satisfação para mim. Sua primeira tentativa de seguir nossas regras foi quase cômica. Uma semana depois do telefonema, recebemos um cartão pelo correio. Era um cartão formal, do tipo que se compra em papelarias finas. Dentro, com sua caligrafia impecável, estava escrito: solicito a permissão para visitar meu neto, Lucas, no próximo sábado, às 15, atenciosamente, Isadora. André e eu lemos o cartão e não conseguimos evitar uma gargalhada. Era tão rígido, tão desprovido de qualquer calor humano, mas era, inegavelmente, um cumprimento de nossas exigências. Ela estava pedindo, não ordenando. Decidimos aceitar. Era um primeiro passo. No sábado, exatamente às 15 horas, a campainha tocou. André atendeu. Isadora e Heitor estavam parados no corredor. Ela usava um tailleur bege, impecável como sempre. Trazia uma enorme caixa de presente de uma loja de brinquedos caríssima. Olá, mãe. Olá, pai. Entrem, disse André, a voz neutra. Eles entraram em nosso apartamento pela primeira vez. Vi os olhos de Isadora percorrerem cada detalhe da minha decoração, da nossa casa,
o lar que construímos apesar dela. Eu esperava um olhar de crítica, de desdém, mas o que eu vi, por um breve instante, foi algo diferente. Uma pontada de surpresa, talvez até de admiração relutante. Nossa casa era bonita, harmoniosa, cheia de luz. Era a prova viva de que o erro havia prosperado. Eu os recebi na sala, com Lucas no meu colo. Olá, Isadora. Heitor. Heitor se adiantou imediatamente, os olhos brilhando. Meu campeão! Ele disse, estendendo as mãos para o neto. Lucas, que era um bebê sociável, sorriu e foi para o colo do avô. A alegria de Heitor era tão pura que suavizava a tensão no ambiente. Isadora permaneceu parada, um pouco sem jeito. Ela estendeu a caixa de presente. Para ele. Obrigada, mas não precisava se incomodar. Eu disse educadamente. Ele fica mais feliz com a caixa do que com o brinquedo nessa idade. A visita foi estranha e coreografada. Durou exatamente 1 hora. Isadora mal falou. Ela observava Lucas brincando no colo do avô, no tapete da sala. Ela não pediu para segurá-lo. Talvez por orgulho. Talvez por medo de que eu negasse. Ou talvez porque não soubesse como. Afeto físico nunca fora seu ponto forte. Suas interações com o neto se limitavam a observá-lo à distância e a fazer comentários práticos. Ele já está engatinhando? Os dentes já nasceram? Era como se ela estivesse preenchendo um relatório de avaliação. Quando foram embora, senti um alívio imenso. A primeira visita havia acontecido, e nós havíamos sobrevivido. Esse padrão se repetiu por meses. Visitas curtas, agendadas, sempre com a presença de Heitor como um amortecedor emocional. Isadora nunca veio sozinha. Aos poucos, ela começou a relaxar um pouco. Trazia não apenas presentes caros, mas às vezes um livro infantil. Certa vez ela se sentou no chão, ainda de tailleur, e rolou uma bola para Lucas. Foi um momento tão inesperado que André e eu nos olhamos chocados. A geleira estava talvez começando a derreter, mas a velha Isadora ainda estava lá, sob a superfície. Ela nunca se dirigia a mim a não ser que fosse estritamente necessário. Ela nunca reconheceu meu papel como mãe. Para ela, Lucas parecia ter surgido por geração espontânea. Um neto que por acaso morava na minha casa. E, crucialmente, o pedido de desculpas que André estabelecera como condição para uma normalização das relações nunca veio. A situação atingiu um novo ponto de inflexão no segundo aniversário de Lucas. Decidimos dar uma pequena festa em nosso apartamento, apenas para a família mais próxima e alguns amigos com filhos. Convidamos Isadora e Heitor. Eles vieram. Isadora parecia particularmente tensa naquele dia. Havia outras pessoas ali. Minha família, meus amigos. Ela estava em meu território, cercada pela prova viva da minha felicidade e do meu sucesso. No momento de cantar os parabéns, Lucas estava no meu colo, animado com o bolo e as velas. Depois que ele, com a nossa ajuda, apagou a velinha, todos aplaudiram. Isadora se aproximou com o celular na mão para tirar uma foto do neto. "Saia da frente, Beatriz", ela disse, a voz baixa e ríspida, mas audível para quem estava perto. "Você está bloqueando a luz." O insulto foi tão pequeno, tão casual, mas depois de anos de uma trégua fria, foi como um estilete. A velha Isadora estava de volta. O desprezo, a recusa em me reconhecer, tudo veio à tona naquele simples comentário. Eu não reagi. Apenas sorri para o fotógrafo amador e continuei segurando meu filho. Mas André, que ouviu o comentário, não deixou passar. O tempo em que ele se calava havia acabado para sempre. Mais tarde, quando os convidados começavam a ir embora, André chamou sua mãe para um canto. A conversa foi rápida e em tom baixo, mas eu vi a expressão de choque no rosto de Isadora. Vi André gesticulando, o rosto severo. Quando eles saíram, perguntei a André o que ele havia dito. Eu disse a ela que a visita havia acabado. Ele respondeu, a mandíbula cerrada, e que não haveria outras, por tempo indeterminado. Eu disse, "Mãe, você teve 2 anos. 2 anos para mostrar o mínimo de respeito pela minha esposa, a mãe do seu neto, e você não conseguiu. Você não consegue evitar. O veneno sempre escapa." Eu disse a ela que nosso acordo inicial ainda estava de pé. A porta se fecharia novamente, e só se abriria com um pedido de desculpas. Não por algo que ela fez há anos, mas pelo que ela fez hoje, aqui, na nossa frente. Isadora não aceitou bem. A interrupção das visitas a deixou furiosa. Ela voltou à sua tática de difamação, contando aos parentes que eu era sensível demais e que eu estava usando o neto para puni-la. Mas, desta vez, a narrativa dela tinha menos força. As pessoas já haviam testemunhado nosso sucesso, nossa família feliz. As reclamações dela começaram a soar como o disco arranhado de uma mulher amarga e solitária. Passou-se quase 1 ano sem qualquer contato. Heitor nos ligava, triste, dizendo que Isadora estava irredutível, mergulhada em seu orgulho ferido. Nós nos mantivemos firmes. Era doloroso, especialmente para André, mas sabíamos que ceder seria um retrocesso,
uma anulação de todo o progresso que havíamos feito. A mudança veio de onde menos esperávamos. Heitor sofreu um ataque cardíaco. Foi grave. Ele ficou internado na UTI por vários dias. A notícia nos abalou profundamente. André passou dias no hospital, ao lado do leito do pai. E foi lá, no ambiente estéril e asséptico de um hospital, um lugar que Isadora alegava detestar, que o confronto final aconteceu. Eu fui ao hospital levar um café para André. Encontrei-o no corredor conversando com o médico. E sentada em uma cadeira, do lado de fora da UTI, estava Isadora, sozinha. Ela parecia pequena. O penteado impecável estava desfeito. O rosto, sem maquiagem, mostrava cada uma de suas rugas. Ela parecia velha, cansada e, pela primeira vez na vida, assustada. Ela me viu. Eu a vi. Naquele corredor de hospital, com o homem que ambos amávamos lutando pela vida a poucos metros de distância, todas as nossas defesas, todo o orgulho, toda a raiva, pareceram absurdamente insignificantes. Ela se levantou e caminhou em minha direção. Eu não recuei. Ela parou na minha frente. Seus olhos, que sempre foram frios e críticos, estavam vermelhos e cheios de lágrimas. Beatriz, ela começou, a voz um sussurro quebrado. Se o Heitor morrer, eu não terei mais ninguém. O André, ele me odeia. E ele tem razão. Ela desabou em choro. Um choro feio, convulsivo, de quem perdeu tudo. E, em um impulso que não veio da minha cabeça, mas do meu coração, eu a abracei. A mulher que me humilhou, que tentou destruir minha felicidade. Eu a abracei enquanto ela chorava em meu ombro. Naquele momento, não éramos sogra e nora. Éramos apenas duas mulheres, aterrorizadas com a possibilidade de perder um homem que era o centro de nossas vidas. A guerra havia terminado. Não com uma vitória ou uma derrota, mas com uma rendição mútua à tragédia da vida. A recuperação de Heitor foi lenta, mas ele sobreviveu. Aquele susto, aquela proximidade com a morte, mudou tudo. Foi o catalisador que quebrou a última e mais teimosa barreira de orgulho de Isadora. No dia em que Heitor recebeu alta do hospital, ela nos pediu para ir à casa dela. André e eu fomos, sem saber o que esperar. Encontramos os dois na sala de estar. Heitor, mais magro e frágil, estava sentado em sua poltrona. Isadora estava de pé, ao lado dele. Ela nos pediu para sentar. Eu passei os últimos dias pensando. Ela começou, a voz calma, mas carregada de uma emoção que eu nunca ouvira antes. Pensando em como eu quase perdi meu marido, e em como eu já havia perdido meu filho, e em como eu estava no caminho de perder meu neto. Tudo por causa do meu orgulho, da minha amargura. Ela se virou para mim. Beatriz, eu fui cruel com você. Desde o primeiro dia. Eu te julguei, te subestimei e te tratei com um desprezo que ninguém merece. O que eu disse no seu casamento foi a coisa mais monstruosa que eu já fiz em minha vida. Foi imperdoável. Ela respirou fundo, as lágrimas brilhando em seus olhos. Eu não estava tentando abrir os olhos do André. Eu estava com ciúmes. Ciúmes da sua juventude, da sua beleza, da sua bondade. Ciúmes do amor que ele sentia por você. Um amor que eu, talvez, nunca tenha conseguido inspirar em ninguém. Eu queria te machucar para me sentir menos miserável, e isso me transformou em uma pessoa horrível. Ela veio até mim, e para meu completo choque, ajoelhou-se no chão à minha frente. Por favor, ela soluçou, segurando minhas mãos. Eu sei que não mereço, mas eu te peço. Me perdoe por tudo. Ver aquela mulher, antes tão altiva e orgulhosa, ajoelhada aos meus pés, foi uma das visões mais desconcertantes e comoventes da minha vida. André, ao meu lado, estava chorando silenciosamente. Eu a ajudei a se levantar. Levante-se, Isadora, por favor. Olhei em seus olhos marejados e vi pela primeira vez não a minha inimiga, mas uma mulher quebrada, pedindo uma chance de redenção. E eu pensei em tudo. Na dor, na luta, na fortaleza que construímos. E percebi que o perdão não era um presente que eu daria a ela. Era um presente que eu daria a mim mesma. A liberdade final de todo o peso que eu carregara por tanto tempo. Eu te perdoo, eu disse. E as palavras saíram com uma sinceridade que me surpreendeu. Eu te perdoo. Aquele dia não apagou o passado. As cicatrizes permaneceriam para sempre, mas abriu a porta para um futuro diferente. Um futuro onde a guerra havia acabado, onde a paz, ainda que frágil, era possível. Nos anos que se seguiram, construímos uma nova relação, lenta, cautelosa. Isadora nunca se tornou uma sogra calorosa e afetuosa. Não estava em sua natureza, mas ela se tornou respeitosa. Ela tratava a mim e a André como os líderes de nossa própria família. Ela se tornou uma avó presente, ainda que um pouco desajeitada, na vida de Lucas. E mais tarde, de nossa filha, Clara. Às vezes, em reuniões de família, eu a observava interagindo com os netos. Um pequeno sorriso em seus lábios. E eu me lembrava daquele brinde terrível. E eu pensava na incrível, imprevisível e, por vezes, redentora jornada da vida. A maldição que ela proferiu não se cumpriu. Pelo contrário, ela nos deu um presente disfarçado. Ela nos forçou a nos tornarmos mais fortes, mais unidos,
mais determinados. Ela nos deu um propósito. O maior erro da vida de André tornou-se a fonte de nossa maior força. A tentativa dela de destruir nosso amor apenas o tornou indestrutível. E a nossa felicidade, construída sobre as cinzas daquele dia, tornou-se tão brilhante, tão inegável, que até mesmo ela, no final, não teve escolha a não ser se render à sua luz. E essa, eu percebi, era a lição final. O verdadeiro triunfo. A maior vingança não é o ódio. É construir uma vida tão extraordinariamente feliz que qualquer maldição se transforma, inevitavelmente, em uma bênção.